Salve, salve! Você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo de vitória pra gente falar desta belíssima partida de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras nessa noite, tá? Gostei. Foi um jogo sofrido, isso é fato. Mas foi um jogo que o Palmeiras criou muitas chances e durante basicamente todo o jogo a gente pensou que seria mais um seguindo aquela sina de perder muitas chances e ser punido por isso, como foi contra o Santo André, por exemplo. Mas brilhou a estrela de Flaco Lopes, artilheiro do Palmeiras, que realmente está criando essa aura de artilheiro e de, pô, o cara entra no segundo tempo, você já fica meio, opa, se sobrar uma bolinha pro cara, o cara faz o gol. Então o Flaco já entrou nessa e deu os 3 pontos pro Palmeiras hoje, merecidíssimos. O Palmeiras teve pouquíssimas dificuldades contra o São Bernardo, pecou no que tem pecado muito, não só isso, o Palmeiras tem pecado, mas tem pecado muito nessas chances. O Palmeiras não pode perder tanto gol assim, mas enfim, vamos falar sobre tudo isso, vamos analisar, tem muita coisa que eu quero falar com vocês aqui, desde questões táticas a questões individuais, Estevão dando assistência, enfim, muitos temas legais, então já comece deixando seu likezinho aqui no vídeo, certo? Porque não custa nada e me ajuda muito, fechou? Então vamos lá, meus amigos. Antes mesmo ali do apagão que teve no primeiro tempo, né, literalmente, o Palmeiras já tinha criado muitas chances ali, né, sem enfrentar muita dificuldade do São Bernardo, como eu disse, mas pecando muito nesses erros técnicos ali no passe final, ou mesmo na finalização. O Luiz Guilherme teve uma chance, o Rony teve umas 2 ou 3 ali, depois o São Bernardo consegue se fechar um pouco mais, consegue prender um pouco mais a bola, mas o Palmeiras teve bastante chance. O que o São Bernardo fez foi bater pra caramba também, né, pelo amor de Deus. O time que bateu, principalmente no segundo tempo, que é isso, cara. Teve um lance no John que o cara chegou tão forte, o zagueiro do São Bernardo chegou tão forte, mas tão forte na bola, que ele mesmo se machucou. O negócio é inacreditável. O São Bernardo bateu de um jeito impressionante. Não sei como é que saíram com 11 jogadores, mas enfim. Taticamente falando, né, pra gente já entrar nesse papo, foi um Palmeiras que manteve muito das estruturas que tem, mesmo com todas as mudanças de nomes e de peças ali que o Abel promoveu. A mudança estrutural foi na marcação, que passou a ser um 4-4-2 e não defendendo com uma linha de 5, então como o Palmeiras não entrou com 3 zagueiros nesse jogo, o Palmeiras marcou em linha de 4, então tinha lá atrás Rocha, os 2 zagueiros e o Vanderlan. O Rony e o Hendrick eram os 2 jogadores mais à frente e ali tinha Aníbal e Menino como 2 volantes, Luiz Guilherme e John marcando pelos lados do campo. E no ataque, manteve princípios, manteve estruturas, então é por isso que eu sempre falo, fiz até um vídeo, o último vídeo no canal, fui falando sobre formações táticas que o Abel pode usar nessa temporada, né? E eu fiz esse adendo ali no vídeo. Tem princípios, tem questões que não vão mudar, porque fazem parte de como o Abel acredita, né? Como o Abel vê o futebol, né? Eu ia falar crenças não é uma boa palavra, mas nas convicções que o Abel tem em relação ao futebol. Então o Palmeiras seguiu mantendo a sua estrutura de ataque, com a saída de 3, né? O Marcos Rocha mais baixo, com o Naves e o Murilo fazendo a saída de 3, Aníbal e Gabriel Menino como os 2 volantes à frente, Luiz Guilherme sendo jogador aberto pela direita e o Vanderlan sendo jogador aberto pela esquerda, e aí você tinha o John, que era um meia caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, o Hendrick, que era um atacante junto do Rony, mas que recuava muito para ser mais um meia, para ser mais um jogador que ajuda a criar, e o Rony sendo esse centroavante mais para empurrar a defesa do adversário para trás e gerar espaço para esses outros jogadores. Claro que você tem movimentações, você tem trocas pelos lados, né? O Hendrick muitas vezes abria, o John também podia trocar com o Vanderlan, você tem trocas, mas é uma estrutura que se mantém. E mesmo no final do jogo, quando o Abel tira o Marcos Rocha e põe o Lázaro, né? Troca um lateral direito por um atacante, você pode pensar, meu Deus do céu, o que ele tá pensando? A estrutura, ela não mudou muito, porque passou a ser uma saída de 3 com o Piquerez que tinha entrado, né, junto dos zagueiros. Em vez de ter um lateral e um ponta, como os jogadores bem abertos, o Palmeiras passou a ter 2 pontas, né, o John barra Lázaro ali pela esquerda, né, os 2 ali, e o Estevão pelo lado direito. Então mudou a característica dos jogadores, mas não mudou a convicção que o Abel tem da maneira de se atacar e de ocupação de espaços, enfim, isso se manteve durante o jogo. Só que assim, durante toda a partida foi o mesmo erro de outros jogos, como eu falei, o Palmeiras criou, teve volume, mas não converteu em gol até o gol do Flaco. Eu até peguei as estatísticas do jogo, segundo o SofaScore, e gente, o Palmeiras com 68% de posse de bola no jogo,
deu 21 finalizações, sendo que 15 dessas 21 finalizações foram de dentro da área do São Bernardo. 15 finalizações de dentro da área e 4 grandes chances criadas. 3 delas criadas, claro, antes do gol do Flaco Lopes. Então, olha o quanto de chance que o Palmeiras estava perdendo, enquanto o São Bernardo saiu do jogo com 2 finalizações, sendo que foi uma de dentro da área do Palmeiras e nenhuma grande chance criada. Então, assim, realmente foi um São Bernardo que praticamente não assustou, teve só uma bola no finalzinho do primeiro tempo, e um Palmeiras que teve muito volume, mas que não conseguia converter, né? E aí chega a estrela de Flaco Lopes pra converter, mas enfim, estrela à parte é uma coisa que o Palmeiras precisa corrigir. Precisa não só matar o jogo, como nesse caso não era nem matar, né? Era abrir o placar. Mas eu já entro nessa questão de Flaco Lopes. Eu quero começar a citar alguns destaques aqui do jogo, começando com destaques positivos e negativos individualmente aqui. O Endrick voltou muito bem. Ele é realmente muito diferente. Gostei que o Abel conseguiu encaixar ele numa função parecida com a que ele vinha exercendo antes, numa função que ele se encaixa melhor, que é como esse segundo atacante pela direita, que tem uma liberdade para recuar e armar o time, que tem uma liberdade para abrir, para receber com um pouco mais de liberdade, né, um pouco mais sozinho, mais livre da marcação. Então ele encaixou bem e, bicho, o cara é muito diferente, voltou muito bem. O Luiz Guilherme, eu não estava gostando nem um pouco dos jogos do Luiz Guilherme até aqui na temporada. Hoje ele foi melhor, ele conseguiu boas jogadas, foi bem. Então fica esse destaque pro Luiz Guilherme. E o Aníbal, cara, eu acho que o Aníbal não fez um minuto ruim pelo Palmeiras nessa temporada ainda. É um negócio impressionante. Ele não é titular, pelo menos na minha visão, né? Ele ainda não é titular absoluto do time, porque o Richard Rios, nos jogos que ele foi titular, inclusive a Supercopa, ele foi bem. O Rios, ele não teve uma sequência ruim pra perder a titularidade. Tanto que o Abel já testou formação pra usar 3 volantes, né? Pra usar os 3 juntos. Mas o Aníbal Moreno, cara, me desculpa, é Aníbal Moreno mais 10 a escalação do Palmeiras. O cara é muito bom, cara, muito bom. Tem que ser titular desse time. Espero que jogue no derby, inclusive. Acho que não vai de titular, mas né, é uma esperança que fica aí. Então, alguns destaques positivos, né? Destaques negativos, eu vou citar o Gabriel Menino, que, bicho, eu sei, voltando de lesão, é um negócio complicado, mas, cara, difícil o Gabriel Menino, principalmente no primeiro tempo, errou quase tudo que tentou, muito desligado em alguns momentos, precisa dar uma acordada o menino. E o Rony também, cara, o Rony ele participou bastante, ele não foi um cara que sumiu durante o jogo, mas o Rony perdeu muito gol, errou muito lance, né, tecnicamente mal o Rony hoje, então fica esse destaque também. Mas tem outros 3 jogadores que eu quero citar aqui, que eu não vou nem citar como destaque positivo ou negativo, mas são 3 jogadores que precisamos conversar sobre, tá? E o primeiro deles é o John, que é um caso meio à parte desse elenco, assim, porque eu tenho falado aqui nas análises pós-jogo, nos vídeos e tudo mais, sobre dar minutagem para todos os jogadores do elenco nesse início de temporada, né, dar a chance deles se provarem, e eu acho que até o momento, nessa temporada, acho que nenhum jogador do elenco teve tanta chance quanto o John. Se eu não me engano, o John é o único que entrou em todas as partidas do Palmeiras até aqui na temporada. Se eu não me engano é isso, tá? Se não são todas, são quase todas. E o John ainda não se provou. Pra mim isso é fato. O primeiro tempo dele é bem pior do que o segundo tempo, tá? Primeiro tempo ele não acerta quase nada, no segundo tempo ele ainda consegue algumas jogadas, faz inclusive uma grande jogada e sofre aquela falta que eu falei no início do vídeo, né? Mas falta um grande jogo pro John. Ele, pra mim, nesse início de temporada, ele já teve muita chance e ele ainda não se provou um cara que pode entrar num jogo decisivo pro Palmeiras ao longo da temporada e ser um cara importante ali pra mudar o panorama de um jogo. Pra mim, não. Pode ser um cara útil ali pro elenco pra, entrar num segundo tempo quando o Palmeiras tá na frente do placar, ou pra, não sei, ganhar minutos ali contra um time pior ali de Z4 de Brasileirão pra descansar alguns jogadores, beleza. Mas fora isso, o John até agora não teve aquele grande jogo que mostra que ele pode chegar num patamar além disso. Espero que tenha em breve. Mas eu acho que valia o comentário a respeito do John. O Estevão, a gente precisa falar do Estevão também. Entrou muito bem o Estevão e eu quero tomar um minuto pra gente entender como tem sido bem feito o trabalho com o Estevão para ele entrar de pouco em pouco, certo? Pouquinho em pouquinho, ganhando minutos, ganhando moral,
né, se integrando ao elenco, se entrosando, entendendo o modelo de jogo, para poder dar uma assistência importante hoje, para poder entrar muito bem hoje. Então, assim, o Estevão, ele estreia, não sei se vocês lembram, na última rodada do Brasileiro, né, contra o Cruzeiro, certo? Ele ganha alguns minutos ali no finalzinho do jogo, é o primeiro jogo dele. E eu até peguei aqui, pra eu não errar. Primeira rodada de campeonato, ele entra contra a Inter de Limeira e joga 12 minutos, os 12 minutos finais ali de jogo. Beleza. Aí ele fica no banco contra o Santos, não entra, e joga contra o Bragantino, 28 minutos, né? Mais que o dobro aí dos minutos que ele tinha jogado. Aí ele fica no banco contra Ituano e contra Santo André. E entra hoje e joga mais 25 minutos. Enfim, uma minutagem parecida. E dá assistência. E entra muito bem. Então, o trabalho com o Estevão de integração tem sido muito bem feito. E pouco a pouco, o Paulistão serve pra isso, minha gente. O Paulistão serve pra isso. Pra dar minutagem, pouco a pouco. Então, calma. Já teve gente nos comentários acho que foi do último vídeo até, pedindo Estevão titular na ponta direita. Gente, calma. O garoto tem muito potencial. E a gente tem que desenvolver isso dessa maneira. Daqui a pouco ele vai entrando mais no segundo tempo. Outra hora ele pode ser titular num jogo mais tranquilo, né? São só 16 anos, né? Ele tem coisas a desenvolver ainda, mas só um minuto pra gente entender como tem sido um bom trabalho aí de integração ao profissional. E como fez efeito hoje na bela assistência para o Flaco Lopes, do belo cruzamento. E não só isso, ele entrou muito bem no segundo tempo, ajudou a mudar o panorama do jogo ali para o Palmeiras, certo? E o terceiro jogador, é claro que tem que ser Flaco Lopes. Eu preciso comentar aqui sobre o Flaco. Ele realmente está com aura de artilheiro, isso é maravilhoso. Eu ainda acho que o Palmeiras precisa contratar um centroavante pensando na temporada, pensando principalmente na saída do Endrick. Eu acho que vai ser importante ter mais um jogador, o Abel até pediu, mas é muito bom a gente finalmente ver o Flaco Lopes tendo sequência e tendo confiança. O Flaco Lopes sempre me pareceu um jogador que perde a confiança muito rápido dentro do jogo, né? Por um erro, alguma questão ali de perder a confiança e não conseguir, né, reverter aquela situação. E agora ele tá ganhando confiança e tá sendo o cara que entra e faz o gol do 1-0, como foi hoje, em outros jogos, né, outros gols, fez gol em clássico, enfim. Muito importante isso pro Flaco. Tomara que ele marque contra o Corinthians no derby também, mas eu acho que é uma das grandes notícias do Palmeiras nesse início de temporada, o Flaco Lopes, porque eu até falei em vídeos antes da temporada começar que essa tem que ser a temporada em que o Flaco Lopes sobe de degrau. O Flaco Lopes não pode terminar essa temporada sendo mais uma vez aquele cara que a gente pensa, putz, tem potencial, mas ainda não se firmou, ainda tá se adaptando. Não, o Flaco Lopes tem que terminar essa temporada num outro patamar dentro do elenco do Palmeiras, aos olhos do treinador, aos olhos da torcida, como um cara além disso. Um cara que faz gols, pode ser um cara artilheiro ou não, né? Artilheiro do time ou não, mas um cara que tá acima desse potencial. Tem que ser uma realidade essa temporada do Flaco pra isso. E o início é bem animador. Certo, meus amigos? Então, pra gente finalizar, não custa nada eu falar mais uma vez que está certíssimo o Palmeiras de poupar, de mudar jogadores. Todos os jogadores que foram titulares contra o Santo André na última partida, todos eles não jogaram como titulares, não foram titulares. Todos os titulares de hoje foram outros jogadores, né? Falando melhor, pra não confundir vocês. Eu fico muito feliz de ver a variação desses nomes no time titular, porque Paulistão não é campeonato para você colocar o time titular inteiro, ganhar todos os jogos da fase de grupos e queimar gás pra temporada e ter risco de lesão muscular. Não é isso. A fase de grupos não serve para isso. O importante no início do ano era a Supercopa, né, que agora já foi, perdemos, e os clássicos. A Supercopa já foi, o Santos já foi, enfrentamos o Santos, agora é Corinthians e São Paulo. O Palmeiras faz esse planejamento para a semana, na minha visão, claramente pensando no derby, né, nessa questão de alternar titulares de um jogo para o outro, do Endrick hoje, por exemplo, que estava muito bem, o Palmeiras estava precisando do resultado, mas com 25 minutos do segundo tempo, o Abel tira. Na minha visão, é pensando totalmente no derby. Então, acho que é um planejamento total para enfrentar o Corinthians inteiro. E se vai ganhar ou não, eu não sei, mas o planejamento está correto e é isso que eu tenho que avaliar. Na minha visão, o planejamento está correto. Foco no Corinthians, depois foco no São Paulo e foco no mata-mata, claro, né? Quando chegar o mata-mata do Paulistão. Mas fora isso, gente, é mudar o time, é poupar, é dar minutagem para jogadores como o Estevão, como o John, como o Garcia, enfim, jogadores que vão ter menos minutagem ao longo da temporada e que ainda precisam se provar.
o Paulistão é pra isso. Mesmo empatando contra o Santo André, que gerou a ira de muitas pessoas, eu acho que o mais importante do Paulistão não é o resultado, não é o empate contra o Santo André, é a gente iniciar bem a temporada, iniciar do jeito certo, no rumo certo. Eu acho que esse é o mais importante e tomara que o Palmeiras finalize a fase de grupos do Paulistão nessa toada. Certo, meus amigos? Mas é isso. Tá chegando o derby, hein? Tá chegando o derby, agora sim. Derby é jogo pra ganhar. Não tem essa de o resultado não importa. Importa sim, o Palmeiras precisa ganhar contra o Corinthians, certo, meus amigos? E podem ter certeza que ainda vai ter conteúdo aqui essa semana sobre o derby e muito mais, porque tem análise quase todo dia aqui, vocês já sabem. Então, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Comente aqui a sua opinião. Tô doido pra ver o feedback de vocês aqui nos comentários. Sempre gosto muito de ver a participação de todos e vejo vocês, claro, num próximo vídeo. Fechou, rapaziada? Tchau, tchau.